Eu sou Padre Antônio Niemiec, sou missionário redentorista, sou polonês há mais de 30 anos, estou no Brasil, vim já como seminarista, fui ordenado padre no interior da Bahia e desde o ano 1991, então, exerço meu ministério na Igreja do Brasil. Depois de 30 anos de serviço missionário na Bahia, fui então convidado para assumir serviços na Conferência dos Bispos do Brasil, como também nas Pontifícias Obras Missionárias. Na CNBB, eu assumi a assessoria da Comissão Missionária da CNBB e nas Pontifícias Obras Missionárias estou a serviço da União Missionária, que tem como objetivo a formação missionária em todos os níveis eclesiais. É uma das 4 obras pontifícias que fazem parte das Pontifícias Obras Missionárias. Gostaria, nesta apresentação, falar um pouquinho, inicialmente, sobre o sentido da missão, partir dos textos bíblicos e depois fazer uma breve reflexão a partir dos documentos da Igreja, principalmente dos documentos após o Concílio Vaticano II, até os dias de hoje. Então, na reflexão sobre a missão, nós nunca podemos esquecer dos textos que estão no final de cada um dos evangelhos. Aqui lembrando, pelo menos um exemplo do Evangelho de São Mateus, do capítulo 28, versículos de 19 a 20. O texto começa dizendo assim, são as últimas palavras de Jesus Cristo, inclusive no Evangelho de São Mateus, é o chamado mandato missionário de Jesus Cristo, mas nós podemos também dizer que se trata do testamento de Jesus Cristo, aquele que ele deixa para aqueles que queiram segui-lo, assumindo a sua vocação de discípulos missionários. O texto diz assim: Ide, pois, e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo aquilo que eu ensinei a vocês. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Gostaria de chamar a atenção para 2 imperativos que aparecem aqui neste texto. Jesus diz: Ide e façam discípulos todos os povos. É uma ordem de Jesus Cristo, é um mandato missionário. Não é apenas um convite. Por isso, os documentos da Igreja vão dizer que a questão missionária não é uma coisa opcional para o cristão. A questão missionária é um imperativo que vem de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo é um imperativo que a pessoa que vai assumindo o projeto de Jesus Cristo também vai sentindo como uma necessidade também. Por isso podemos dizer assim que na Igreja de Jesus Cristo, 2 coisas não podem faltar para ela ser fiel a Jesus Cristo. O ir ao encontro das pessoas e fazer discípulos. São as 2 coisas básicas para a vivência mesmo da nossa vocação e da nossa identidade cristã. Ide e façam discípulos. Se nós tivermos tempo para fazer outras coisas ainda na igreja, a gente pode fazer, e é bom que nós fazemos, e fazemos mesmo, né? Mas estas 2 coisas nunca podem estar descuidadas na vida de cada cristão, das comunidades paróquias e da igreja no seu conjunto. Ide e façam discípulos. Jesus é muito claro quanto a isso. Por isso, a Igreja, inclusive fiel a este mandato missionário de Jesus Cristo, vai nos exortando através, por exemplo, dos documentos do Concílio Vaticano II, aqui só para lembrar um destes documentos, que é um decreto ad gentes, que fala da atividade missionária no mundo todo. Se a gente olha aqui, abre no número 29 do documento do Concílio Vaticano II, nós encontramos esta frase: a atividade missionária é a principal e a mais sagrada atividade da Igreja.
Eu vou repetir, porque é uma frase que assim chama muito a nossa atenção. A atividade missionária é a principal e a mais sagrada atividade da igreja. Se a questão missionária, a atividade missionária é a principal, todas as outras atividades que a gente faz na igreja são importantes, mas são atividades secundárias, porque a principal atividade para o cristão, para os cristãos, para a igreja, é a atividade missionária. E o documento também, neste número 29, vai nos lembrando, é a mais sagrada atividade que a igreja tem. E interessante, a gente vai encontrar também no número 7 do mesmo documento, uma outra frase como se fosse uma complementação do número 29. E no número 7 se diz assim: por esta atividade missionária, Deus é plenamente glorificado. Por esta atividade missionária, Deus é plenamente glorificado. É o número 7 do decreto ad gentes. É por causa desta fidelidade a Jesus Cristo, que falou, ide, façam discípulos. Sua atividade missionária se torna a principal e a mais sagrada atividade da igreja. Por quê? Porque Deus quer que todos sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Ele mesmo falou de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus quer que todos sejam salvos. Jesus veio, deu a vida para que todos possam receber a graça da salvação e que todos possam conhecer a verdade. E a verdade é Cristo Jesus. Este é o plano de Deus, este é o projeto de Deus. Por isso a atividade missionária é a principal, a mais sagrada atividade que a igreja tem. Se a gente olha ainda um outro documento dos estudos da CNBB, que é o número 108, aliás, é um único documento que temos na igreja no Brasil que trata exclusivamente da questão da missão e da cooperação missionária. No número 3 deste documento dos estudos da CNBB, nós vamos lendo o seguinte: o Concílio Vaticano II descreve a igreja peregrina como missionária por natureza. Lembrando aqui o decreto ad gentes do número 2. Então, é missionária por sua natureza, essa é sua vocação própria, identidade mais profunda, sua razão de ser, sua essência estruturante e seu serviço à humanidade. Uma frase com uma densidade muito grande a respeito daquilo que a igreja é na sua essência. A igreja sendo peregrina, porque ide, ela não pode ficar parada, estagnada, paralisada, ide. A igreja peregrina é por sua natureza uma igreja missionária. A missão, a missionariedade é a vocação própria da igreja. A missão, a missionariedade é a identidade da igreja. É a razão de existir. Ela existe para a missão. Ela existe em função da missão. É uma essência da igreja, diz o documento, e também a missão, a missionariedade é para estar a serviço da humanidade toda. Missão e cooperação missionária, número 3, que nos fala daquilo que a igreja é. No mesmo documento, nós podemos encontrar uma outra frase ainda que nos lembra, ou então resume de maneira mais concreta, mais prática, esta realidade da qual estamos falando. Dizer a igreja é dizer missão. A igreja é missão. A igreja nasce da missão, existe para a missão, existe para os outros e precisa ir a todos. Inclusive, esta frase é um resumo daquilo que as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, no ano 2011, nos falaram sobre a igreja. Dizer a igreja é dizer missão. Ela existe para a missão, existe para os outros e precisa ir a todos. Esta é a nossa vocação de cristãos. Discípulos missionários. Ide, façam discípulos. A igreja nunca pode deixar de fazer isso se ela quer ser fiel a Jesus Cristo.